Olá, estamos de volta e chegando com 3 pontos ganhos em cima do América de Minas, na Fonte Nova, inclusive com gol de Ratão, grande atuação de Cauli na seleção da rodada. Ratão e Cauli bem pontuados, hein, Diego? Um abraço. É isso aí. Estamos agora já no YouTube, né? O canal Farol Tricolor. Peço que os amigos se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem com todo mundo que puderem para dar essa força. Estamos começando, mas com muita vontade de crescer, né? E de chegar cada vez com mais novidades, cada vez com mais informação, cada vez com mais recursos para vocês. Mas o passo principal já foi dado, já estamos no YouTube, então sigam, né? Se inscrevam no canal, curtem e compartilhem à vontade. Vamos lá. Teremos novidades também, inclusive em termos de visualização, abertura também, boas coisas. Continue com a gente, que vão se dando bem e o Bahia se dando bem. Já começamos trazendo 3 pontos para o Bahia Isso é em importante. muito pouco tempo. Bom, vamos ver como é que foi o Bahia nesse jogo, né? Vamos ver a escalação, que pela escalação a gente pontua mais. Pronto. Isso aí, o Bahia Um jogo entrou em importante. campo. Um Sem jogo dúvida. importante contra o Lanterna, sem dúvida alguma, mas era um jogo que podia colocar down, botar para baixo o time, e a própria torcida estava meio preocupada com aquele lance. Botou 1-0, recebeu 1-1, e mais o time soube reagir. Esse é um ponto positivo. Não pode cometer falta como essa. Ô Rezende, você veio, se firmou, era da safra velha, está sendo aproveitado pelo Cid, mas aquela falta que você cometeu ali, sem a menor necessidade. Não tinha a menor necessidade. Tinha marcação atrás, bastava você cercar. O jogador estava pedindo para você fazer falta. Faça uma falta em mim, faça uma falta em mim, porque ele não tinha jogada ali. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E fora isso, ainda teve o lance depois, né? Do Pois é. cruzamento na área que o atacante do América, o jogador do América, cabeceou, não precisou nem pular. Na verdade, ele teve que se abaixar um pouquinho para ajustar e livre, né? Acabou fazendo um gol que poderia ter mudado o jogo, mas Podia. felizmente fizemos um gol poucos minutos depois que recolocou as coisas no rumo. Então, o Bahia entrou em campo assim, com Marcos Felipe, Gilberto, Canu, o Canives para a torcida, Vitor É, Hugo, Camilo Cândido, Rezende, Tassiano, Cauli, Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Essa é uma opção que Paiva fez de jogar com 4-3-3, né, voltando ao esquema 4-3-3, com dois atacantes mais de velocidade de lado, que foram Ademir e Rafael Ratão. E colocou o Vitor Hugo, foi já uma polêmica na semana, né? Que inclusive é. teria havido algum tipo de atrito, mas ele colocou o Vitor Hugo como titular. E para mim, um ponto central nessa escalação é que a gente já conta com os dois novos laterais como titulares. Isso já fez uma enorme diferença nesse jogo, né? A presença de Gilberto já vinha dando outra qualidade ao time. E Camilo, que fez também, demonstrou qualidade ofensiva já no jogo contra o São Paulo, acertando um belo passe para o próprio Rafael Ratão, que o goleiro de São Paulo conseguiu interceptar a bola, mas dessa vez fez uma jogada absolutamente brilhante, recebeu uma bola um pouco quadrada, conseguiu dominar, manter ela em campo, deu uma tabaca no jogador da América Mineira e cruzou para Everaldo completar. Então essa mudança nas laterais para mim já é uma mudança que pode simbolizar um momento mais tranquilo de elenco do Bahia com essas opções, porque as laterais para mim foram um dos maiores problemas do Bahia até aqui no ano. Perfeito, perfeito. E nada de insistir com o Cicinho, viu? Segura a onda aí. Só em último caso. Botou muito cedo o Cicinho. Botou muito cedo. Já que experimentou Jacaré tanto tempo de lateral direito, saiu o Gilberto, bota Jacaré por ali no jogo. Só muito mais Jacaré, que não é da posição, que funciona mais do que Cicinho em campo. Cicinho em campo preocupa, sem dúvida alguma. O time caiu visivelmente quando o Não é? Cicinho entrou. Né? Cicinho, assim, minha impressão é que no início do ano o Cicinho foi assim, completamente desastroso, depois ele melhorou um pouquinho, mas continua sendo um jogador muito limitado e que o Bahia sente quando ele entra, assim, principalmente com a saída de um jogador como o Gilberto, que é um jogador que tem mais qualidade, mais Sem, força física, sem dúvida. mais presença defensiva e mais presença ofensiva, ou seja, o Bahia perde muito, né, com essa substituição, mas acredito que o Gilberto ainda não esteja, talvez, né, com aquela condição de jogar os 90 minutos, É, mas ainda assim poderia ter segurado um pouquinho mais, eu concordo, isso. e partido para um triunfo ainda mais tranquilo do que foi. E Gilberto também tem mais personalidade. Quem assiste o jogo e quem tem um monitor para acompanhar as imagens, bem vê que Gilberto dá bronca. Bola para mim. Tem Perfil de liderança. perfil, claro, como de Cano. É visível que Canives, no jogo,
Ele chama, ele é um jogador que grita. Eu me lembro que o Luiz Otávio, quando jogava no Bahia, eu dizia, Diego, Luiz Otávio é o back mudo. Você não via o Luiz Otávio dizer, vinha, bota a bola, é o jeitão dele, caladão, Isso, é o estilo dele. É um cara válido, teve uma presença no Bahia, que deu sua parcela de ajuda, mas é diferente, um jogador vibrante na defesa. E ontem o Ademir, que fez uma boa partida, aliás, eu não sei quem jogou mal ontem, não vi ninguém jogando mal. Eu acho que o Tassiano jogou um pouco abaixo. Eu faria só esse destaque negativo. Acho que o Tassiano caiu um pouquinho nos últimos jogos, jogador importantíssimo, mas ontem eu acho que ele destoou um pouquinho ali no meio de campo. Cauli muitíssimo bem e Tassiano não tão bem assim. Eu faria só essa ressalva. A questão de Tassiano é que o treinador Paiva precisa também definir esquema tático para essa equipe. Ganhou bem, 3-1 é um bom marcador, sem dúvida, era para ser mais, sem dúvida alguma, mas enquanto o jogo esteve 0-0, o América chegou perigosamente em área de definição com o seu ataque. Então isso não pode. Eu percebo que Tassiano está se deslocando muito em posições como o bico da grande área nosso, do time do Bahia. Daqui a pouco ele está no meio de... Já não é menino. E não é o estilo Tassiano. Tassiano é o jogador de arranque. É o jogador do meio de campo para frente. Pode vir colaborar uma vez, outra. Já jogou de lateral no Grêmio. Tudo isso eu sei. Uma coisa é você jogar de lateral. Outra coisa é você também ficar na lateral, ficar no meio de campo, ficar nos espaços de ala, de um lado direito, de um lado esquerdo, ou até na meia-lua, ou até concluindo. Não tem que aguente. Então eu acho que Tassiano está sendo, por demais, desgastado, sem uma definição tática específica para ele. Tá? Eu estou achando que concordo, não vem jogando bem, é um jogador importantíssimo, mas culpo também o treinador. Então, no time de ontem, já que você falou, Marcos Felipe, bem como sempre, não foi nem tão exigido. Pouco exigido. Não é? A América criou pouco em termos de finalizações efetivas. A defesa toda boa, inclusive Vitor Hugo, que não vinha tão bem, tão firme, eu achei que foi melhor do que das outras vezes, mas esteve abaixo dos outros companheiros de defesa ainda. Concordo. No início do jogo, um dos lances mais perigosos do América, inclusive, foi um lance que foi do lado dele da defesa, Camilo também tinha avançado, e aí veio aquele chute que Marcos Felipe espalmou para escanteio, né? Isso. Mas foi já um momento que poderia ter dado outro tom ao jogo. Esse ponto é a questão da recuperação, que ele já não tem tanto. Então, para acompanhar aí tem que ser Rezende. Rezende vai ficar fazendo falta do lado direito desnecessariamente. Bom jogador, soma para o Bahia, mas tem que estar ligado, muito mais ligado. Teve uma participação negativa no gol, sem dúvida. Mas, no geral, achei que fez um bom jogo também. Esteve bem. Então, por isso que eu acho que tem espaço nesse meio de campo sempre para o que ele chama o Nico, não é? Porque o Acevedo é Nicolas e o treinador do Bahia, o Paiva, chama de Nico. Eu não entendi de jeito nenhum o fato de poupar Nico. Aliás, é uma doença, é uma febre que Renato Paiva tem. Poupar jogador para a partida atual diante do que possa ter no futuro na tabela. Não existe isso. Não existe essa de Acevedo fora do time. Não há, por mais que queira argumentar. Por mais que eu até, no jogo de ontem, disse a Diego, a gente acompanhando o jogo, eu guardaria Rezende, já que ele queria botar um time mais para frente, um time com mais atacantes, guardaria Rezende e começava com Nico, com Acevedo. Mas tá por aí. A defesa nessa faixa, Rezende, o que falamos, Tassiano, Diego falou, Cauli, o melhor do time, o melhor em campo. Sem dúvida. Ademir melhorou muito. Ademir tem que ver só uma coisa. Gilberto é um jogador de qualidade, de presença e jogador que quer ganhar. É visível que Gilberto não faz a partida dele somente o feijão com arroz, o simples. Ele corre, ele toca a bola para Ademir, se desloca, Ademir vira para o outro lado. Se apresenta para o jogo, pô. Tem que se ligar um pouquinho mais, porque se ele volta se Ademir volta essa bola para Gilberto, fatalmente Gilberto vai devolver para ele. Ou então abre ali o leque. Então, quando ele traz para ele e continua, é válido. É bom tentar jogada individual, não estou criticando. Ele tem esse perfil também, esse estilo também, né? Mas tem que estar mais atento para... Mas quem tem a mínima noção de futebol, quem jogou baba, como a gente chama no Bahia, quem jogou no Salesiano, né, meu amigo Hermes, que prestigia também o nosso farol tricolor, Hermes, grande goleiro do Salesiano,
Tricolor de Aço também, meu amigo Hermes Sebreiro Porto, que acompanha os nossos trabalhos. O cara recebeu, dá de volta. Ou pelo menos olha o companheiro que está por ali para ver alguma coisa. Não, Ademir pegou, fez uma boa partida. Ele pegou a bola. Gilberto dá o tapa para o lado direito, ele pegou, tentou passar, mas ele já viu que o Gilberto está livre de marcação, se deslocando, tem que olhar um pouquinho. Melhorou muito o Ademir. Rafael Ratão é dele, né? Entrou, fez gol. É o que o Diego tinha me alertado. Meu pai lembra dele, que a gente já comentou, lembro, mas o Diego acompanha mais futebol internacional do que eu. Ele é um jogador de mais força física, né? Um jogador que é um jogador de lado de campo, mas tanto que ele joga centralizado muitas vezes também. Então é um jogador que tem mais força física, por exemplo, que Ademir, e fez valer essa força física. Chegou bem na área, fez o gol. Algumas vezes. Não foi só naquela, perdeu um gol antes, numa jogada inclusive de Ademir pelo lado direito, né? Que fez o cruzamento e ele chutou com algum perigo. E depois, no segundo tempo, fez o gol. Assim, uma boa apresentação dele também. Então, foi escolhido sem o brilho de Cauli, evidentemente foi o melhor em campo, sim, mas uma boa apresentação, dando boas mensagens, bons recados, boas perspectivas de futuro. Somou bastante. E Everaldo é aquilo que eu disse. Everaldo tem que jogar na grande área. Tem que sair pouco. Não pode sair. Ninguém é proibido de sair ou de entrar em área. Não está se falando sobre isso. Eu digo, é um especialista ali. Mostrou ultimamente os gols que tem feito. Não adianta botar Everaldo muito para buscar jogo. Tem um bocado de gente que pode ajudar ali. Everaldo até pode fazer isso. Mas não é o caso. É uma perda de tempo, é uma perda de um valor dentro da área. Por exemplo, vai cobrar falta. Tem 2 jogadores para cobrar falta, um cobra. Essa jogada nunca deu certo. Uma vez em 1 milhão deu certo. É melhor um cobrar falta, não. Essa vez é sua. Não, essa vez é de Cauli. Não, essa vez aqui é do goleiro. Bota o goleiro para cobrar falta se quiser. De quem for. Ele vai lá e bate. 2 jogadores diante da bola para cobrar uma falta é menos um jogador na área adversária. É menos um jogador nas laterais para fazer jogada, porque ficam 2 ali travados. Bom, nesse detalhe, então o Everaldo tem que jogar mais ali. É jogador para habitar a grande área, a pequena área, a marca do pênalti, a quina da pequena área, o que for. Agora, Everaldo muito longe dali, não é produtivo, ele tenta fazer o pivô, mas visivelmente não é a dele. Uma vez ou outra, vai lá, jogo é jogo. Ele não tem a qualidade que outros centroavantes têm para jogar fora da área, não tem a velocidade, não tem a dinâmica que outros centroavantes têm para jogar fora da área, mas depois de um início conturbado no Bahia, de jejum de gols, só fazer gol de pênalti, etc., tem contribuído positivamente, fez mais um gol muito importante ontem. Perfeito. Os jogadores que entraram deram conta do recado, ninguém chamou mais atenção assim. O Jacaré voltando, tentando, sempre mas sem o ritmo, Eu faço um pequeno destaque negativo dos jogadores que entraram, que foi Iago Felipe. Continuo achando Iago Felipe destoando muito do time. Parece um pouquinho fora do peso, não dá para ter certeza disso, mas me parece principalmente fora de ritmo. Concordo. Assim, ele entra e não dá a dinâmica que a gente é acostumado a ver. Ele que foi jogador do Fluminense, jogou aqui no rival também. É um jogador que sempre participava muito do jogo. E no Bahia ele não tem participado essa mesma frequência. Não tem. Então acho que Iago ainda está destoando um pouquinho. Eu, pelo menos, esperava bem mais dele. Não de ser um jogador brilhante, mas de ser um jogador muito útil para o elenco que o Bahia tem. Acostumado a jogar a Série A, poderia dar outro tipo de contribuição. No Goiás também ele saiu muito bem, né? Então, Iago, para mim, abaixo do que eu esperava por enquanto, mas ainda com perspectiva de melhora, né? Vamos torcer. Abaixo da expectativa, é um jogador que tem de muita garra, dá muito sangue em campo, não se entrega na partida e muitas vezes finaliza bem em gol. Sim, inclusive, um jogador bom de finalização mesmo. Fazia seus gols. Pois bem. Vamos falar da tabela um pouquinho? Vamos falar da tabela. Recortamos só aqui a parte mais próxima do Bahia, que interessa mais, né? O Bahia, com o triunfo de ontem, do domingo, ele ultrapassou o Santos no saldo de gols, né? O Santos agora tem saldo -8, mesma campanha do Bahia, mas com saldo -8, o Bahia foi para o saldo -6, por isso sai da zona de rebaixamento nessa rodada, mas é uma situação ainda muito incerta, né? Com jogos difíceis na sequência, e o Bahia continua com uma situação delicada no campeonato, mas é claro, fez o que tinha que fazer. Pegou um time mais frágil em casa, venceu o jogo, merecidamente, foi superior no jogo também. E agora é esperar a sequência, esperar que esses reforços continuem somando, dando boas perspectivas para o Bahia seguir longe dessa posição incômoda que ainda se encontra. Perfeito. O detalhe que a gente fez esse recorte é justamente porque a gente sabe que, pela campanha que o Bahia vem fazendo, a partir daí, do Atlético Paranaense para cima, o Atlético fica muito distante. Tomara que consiga. O que a gente vê é o seguinte: indiscutivelmente o Fortaleza está derrapando na curva.
Não sei se tem time para segurar essa onda. Porque uma coisa é aquele momento, o time vive o momento. Mas a gente se lembra de vários jogadores do Fortaleza, alguns são veteranos, não é, Tite? Outros tantos que tantos. Muito que o Fortaleza conseguiu nos últimos campeonatos brasileiros, muito se deve ao treinador. Sim. Não é? O Vojvoda, que é muito bom, sem dúvida nenhuma. Viu? Claro que tem uma parte administrativa Sem interessante, dúvida. mas para mim o Vojvoda é absolutamente decisivo também, eu concordo plenamente. Para mim, eu não tenho dúvida. Viu, Renato Paiva, Vojvoda? Você que fica falando, você reclama muito. Quando reclama de você, você não gosta. Reclama muito, muito embirrento. Ganha o jogo, comemore, rapaz. Que negócio. Agora tem o seguinte, bem o Bahia aí, interessante. Agora, pega o Atlético Mineiro domingo que vem. Desse domingo a 8, como se diz na Bahia, uma semana depois, mas aqui o hábito da nossa Bahia dizer desse domingo a 8, pega o Red Bull Bragantino aqui. E depois, na quarta-feira, pós o jogo do Bragantino, o Botafogo no Rio. Quer moleza? Senta no pudim, meu velho. Não tem isso não. Tem que jogar o jogo, não ficar achando ruim. Ganhei hoje, aí começa a dizer, tá vendo você? Não, tá vendo você. Tá vendo você. Aqui você, apontar aqui para você. Mas fez um bom trabalho, o time jogou bem, tá certo, arriscou, tirou Acevedo. Eu nunca tiraria, mas vamos trabalhar, rapaz, tratar de trabalhar, convocar e tudo mais. E tem mais, eu não entendi de jeito nenhum, tô olhando aqui como é a programação da Semana do Bahia. Folga nessa segunda e folga terça também. Se tem alguém que reclama que não tem tempo para treinar, é Renato Paiva, o português que treina o Bahia. Quando ele tem tempo para treinar, ele dá mais um dia de folga. Eu acho que poderia ter por merecimento, para fazer a média com os jogadores. Tudo isso é interessante. Mas espera mais um pouco. Pediu tanto, é só ter jogo quarta e domingo que ele... Aí, ó, não tem. Porque lá é Portugal, como se Portugal é ótimo. Quem é que não gosta de Portugal? Nós brasileiros gostamos, nós espanhóis, eu sou espanhol, sou galego também, gostamos. Quando você sair do Brasil, descer na cidade do Porto para ir para a terra da gente, para Galícia. Tudo bem, nada contra. Mas você está no Brasil. Uma semana de folga, terça era para ter treino mesmo. Você que tanto pede treino. Não entendi isso, viu, Diego? Assim, são acordos que são feitos, né? Mas realmente o que me impressionou no Renato Paiva foi o tom belicoso dele na entrevista. Na minha opinião, passou muito do ponto. Do limite. Passou muito do ponto com os jornalistas, com as pessoas que criticam. Até que ele foi cuidadoso em relação à torcida, né? Que já foi muito criticado recentemente. Mas chegaram junto dele. Em relação aos jornalistas, eu achei muito agressivo. Eu normalmente defendo as entrevistas dele, acho que ele se expressa bem, explica bem as opções que fez. Já falei isso aqui nesse espaço em outras oportunidades. Mas o tom que ele usou, eu achei, inclusive, acima do tom, mal educado, Fora inclusive em determinados momentos. E eu acho assim, Renato Paiva venceu, hoje em dia, o lanterna do campeonato em casa. É de se celebrar, era um jogo em que havia muita pressão, claro. O Bahia venceu e jogou melhor. Então, tem seus pontos, mas vamos pegar leve, né, Renato? Eu já te defendi muitas vezes nas entrevistas, acho que você se expressa bem, explica bem as opções que fez, mas esse tom que você usou na entrevista é passivo de críticas, sim, e não achei adequado, não achei razoável. Vamos trabalhar mais, vamos mostrar mais, em vez de subir muito esse tom dessa briga, que ninguém vai ganhar nada com isso. Até porque perdeu muitas. Perde demais. Mas então... é aquilo que a gente estava falando. Como é que a pressão não vai aumentar se o time está na zona de rebaixamento, a não sei quantos jogos sem vencer? Isso aí faz parte. Se é no Benfica também deve ser assim. Se perder do Passos de Ferreira, se perder do Moreirense, se perder de outros times, Benfica, é complicado. Benfica ele só conhece time B. Ele nunca acomodou o time A. Então, mas conhece a pressão da torcida, nem que seja de perto. É verdade. É uma torcida apaixonada. Ele não conhece treinar. Grande e apaixonada também. Então, pelo menos de estar ali perto, ele sabe como funcionam as coisas. E aqui no Bahia não é diferente. É time de massa também, a pressão existe. Não é só isso, o Renato Paiva. Vá trabalhar, rapaz. Em 18 jogos, quem ganha 4 não pode vir com essa postura braba, desrespeitosa, mal educada, descabida, quando ganha um jogo. Nem se ganhasse 10 deveria fazer isso, quanto mais ganhando 4. Pois é. É isso aí, eu acho que é... Parabéns a Caetano Veloso. Antes que a gente esqueça, grande Caetano Veloso, o Cai, grande tricolor, 81 anos, ninguém diz.
Eu Ah, me tá muito lembro bem. das pessoas no meu tempo, de meu pai e outros tantos, com 81 anos, já assumi aquela de senhor e tal, Caetano ali todo para E ainda cima. produtivo, lançou um álbum Brilhante, recentemente, continua brilhante, absolutamente brilhante, uma não é? figura importantíssima na cultura brasileira e torcedor do Bahia, como meu pai bem lembrou. É, Parabéns a Caetano, o clube lembrou disso e a gente faz questão de lembrar boa. também que um gênio desse não nasce todo dia, não. Farol Tricolor mandando um abraço para você, viu, Caetano? Muita saúde, muita paz, muita inspiração e esquenta o pé também com a gente. É Tamo junto. verdade. É isso aí. É isso aí. Era o que a gente queria trazer para vocês, aguardando, né, Diego? Repita aí para quem É chegou isso agora para aí, acompanhar a vamos gente. lá, já estamos no YouTube, né? Por Isso. favor, se inscrevam no canal, se Faça isso com gostaram a do gente. conteúdo, curtam o vídeo, compartilhem, porque essa ajuda é fundamental, ainda mais nesse começo, que a ideia é só crescer. É isso aí. Um grande abraço, obrigado a vocês. Continue com a gente e dando aquele ok, aquele alô, pontuando junto no YouTube também. Bye, bye. Valeu, bora Bahia!